Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de duas pessoas. Sobre a vida de um rei e sobre a vida de um menino. Oh, muito obrigado. Ele aumentou a letra aqui para mim. Mas a gente vai falar sobre a vida de um rei e sobre a vida de um menino. Mas para isso, vou pedir a licença de vocês. Eu vou colocar uma coisa e vou pedir para vocês não rirem, tá bom? Minha reputação diante daquilo que Jesus fez. Minha reputação não é nada. Então a gente vai entender sobre a vida de um rei e sobre a vida de um menino. E para isso a gente vai ter que ir lá em Samuel, 1 Samuel 16. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir. Vai ficar mais fácil para você acompanhar a historinha. Não riem de mim, por favor. Mas vai fazer sentido. Aleluia. 16:1, tá bom? Então vocês podem acompanhar lá comigo. Samuel, o livro de Samuel vai contar um pouquinho sobre a história de um profeta. Uma mãe chamada Ana, ela queria muito ter um filho. E ela pediu para Deus, eu quero ter um filho, Deus, eu quero ter um filho. E Deus disse, tudo bem, eu vou te dar um filho. E ela disse, eu vou colocar ele diante da sua presença. E ela teve um filho. E quando ela teve esse filho, ela ungiu a Deus. E esse filho foi crescendo em graça e conhecimento diante de Deus, até que ele se tornasse velho. E aí ele, já na sua velhice, ele começa a narrar essa história. Samuel era um profeta, então, no capítulo 16 de Samuel 1 Samuel, ele vai dizer... Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Então, aqui Samuel ele passa por um momento da história do povo de Israel, onde o povo está sendo liderado por alguns juízes, né, depois da morte de Moisés, e aí o povo pede para ele, nos dê um governante, nos dê um rei, porque o povo de Israel queria se parecer com as tribos dos povos pagãos, que tinham um rei. Não, então nos dê um rei. E Samuel não gosta muito da ideia, vai falar com Deus, Deus fala assim, não, tudo bem, eles não estão entristecendo o seu coração, mas estão entristecendo o meu quando eles fazem isso. Porque eles estão substituindo a minha presença por um homem. Mas tudo bem, faça o que ele está pedindo. E Deus honrava a vontade do povo de Israel. E aí ungiram Saul, e aí tudo acontece. É por isso que vocês ouvem o nome dele aqui nessa história. Porque Deus não se agrada dele. Porque não foi Deus que ungiu ele, foi o povo. Mas Deus tinha um rei. Tinha um rei. E aí Deus diz para Samuel, ok, por que você está com dó de Saul? Se eu mesmo rejeitei ele. Deixa que eu vou lá e vou ungir um rei para mim. E aí ele manda Samuel ir para a casa de Jessé, um homem que tinha 8 filhos, e dentre esses 8 filhos, Samuel ia ungir um rei. Então a gente vai vendo no decorrer da passagem que Samuel vai até a casa dele, né? Então eu não vou ler o capítulo inteiro, que a gente tem pouco tempo. Samuel pergunta, né, para Deus, mas se eu for lá sacrificar, Saul vai ficar doido comigo e vai me matar se ele descobrir que eu estou indo lá ungir um outro rei. Porque Saul era rei. E aí Deus fala, não, vá lá e fale para Jessé que você vai sacrificar o povo. Fale que você vai fazer um sacrifício. E aí Jessé, tudo bem. Samuel, ele fala, tudo bem. Ele vai para a casa de Jessé, e aí a gente vai começar a ler aqui, e sucedeu que Samuel chega na casa de Jessé, entrando eles, viu a Eliabe no versículo 6 e disse, certamente estou perante o Senhor.
o seu ungido. Nesse momento, entra o filho mais velho de Jessé na casa, que é um homem forte, talvez com um colete, assim, a prova de balas, um militar. E aí passa na frente de Samuel, e aí Samuel diz assim: esse com certeza é o rei. Com certeza esse é o rei. E aí Deus fala: não é esse o rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. É isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Deus não vê como vê o homem. Essa é a questão. Talvez a gente já foi julgado como o filho mais velho de Jessé e falaram: nossa, esse é o cara de Deus. Daí o outro: não, mas esse não é. Não, esse é o rei. Não, mas esse não é. E talvez você está entre essas duas coisas. Você está tentando se achar: será que eu sou? Será que eu não sou? Porque na verdade o que me determina é como as pessoas me veem. Mas não. Deus não vê como vê o homem. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este eu tenho escolhido. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tão pouco a este. Assim fez Jessé aos seus filhos, todos os seus filhos passarem diante de Samuel, e disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E Samuel disse a Jessé: acabaram os seus filhos? E aí ele disse: ainda falta um, o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então o Jessé tinha todos esses filhos, talvez uma escadinha de filhos, e aí tinha o menor, que estava lá cuidando das ovelhas, e aí o Jessé olha e fala assim: não, talvez não seja isso, porque vou passar os melhores, daí talvez eu chame esse. Mas mesmo o próprio pai de Davi, julgando ele pela aparência, Deus e Samuel e o profeta viam nele muito mais do que o próprio pai dele via. Porque Deus não vê como vê o homem. E aí ele então disse: nós não vamos assentar à mesa até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. E olha, presta atenção. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-se e unge, porque este é o rei. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Então imagina aquele menininho chegando, ruivo ali, menor, entre os seus irmãos, 7 irmãos, e ele para no meio, e aí ele olhando: pai, tudo bem? O que está acontecendo aí? Por que o profeta está aí? O que aconteceu? E aí ele fala: não, fique aí no meio dos seus irmãos, e ele pega o óleo e unge Davi no meio dos seus irmãos. Então Samuel tomou o chifre e ungiu. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo entrou sobre ele e Samuel foi embora. Só que esse mesmo menino, rei, que a gente acabou de ver aqui, ele tem uma história que todos nós conhecemos, que é a história da luta contra o gigante. E a gente vai ler isso também. Depois que Samuel ungiu Davi, ele se encheu do Espírito Santo, tudo bem? E aí Saul, que era o rei atual, começou a sofrer com um certo espírito maligno. E aí descobriram que Davi tocava harpa e chamaram Davi para ir lá tocar toda vez que Saul ficasse com esse espírito maligno, e toda vez que Davi tocava, esse espírito maligno ia embora. Então Davi começou a habitar na casa do rei, mesmo sem o rei saber que ele foi ungido como rei. Nem ele mesmo sabia, porque Samuel não falou. Então ele estava habitando a casa do rei como menino, mas ele era rei. Então durante esse tempo, acontece que os filisteus, que eram um dos maiores inimigos do povo de Israel, se encontram para lutar contra o povo de Israel. E aí vai dizer aqui no capítulo 17 de 1 Samuel: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra, e congregaram-se
numa cidade que está em Judá e acamparam-se entre o monte. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num lado do monte e os israelitas estavam do outro lado do monte. E no meio havia um vale entre eles. E aí, então sai do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha a altura de 2 côvados, que significa 2,90 metros, trazia na cabeça se atentem a isso. Então imagina essa situação, o povo de Israel de um lado, filisteus do outro, um vale no meio, do nada surge um cara com 2,90 metros, e aí vai começar a narrar a aparência desse cara, porque Deus não vê como vê o homem. Aí ele colocou aqui, o homem colocou aqui, a aparência desse homem. Como é a aparência desse homem? Ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000, alguma coisa de bronze, que provavelmente era muito pesado, senão ele não teria colocado aqui. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Então, Samuel, né? Segundo Samuel vai dizer que Golias, cada parte da aparência da sua roupa. Então ele tinha um escudo, ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça, ele tinha um protetor de peito, ele tinha até um cara que andava com ele que tinha um escudo. Essa era a situação. E aí todos os homens de Israel viram essa cena e esse homem saindo do meio do exército filisteu. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes para que saírem em ordem à batalha. E ele diz: não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Como se ele dissesse: não são vocês os servos do Deus vivo? Escolhei dentre vós um homem que desça daí para lutar comigo, que ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós nós seremos os seus servos, porém se eu vencer, vocês serão os nossos servos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que eu possa lutar. Ouvindo isso, Saul e todos os homens que estavam ali, eles se espantaram e temeram de medo. Deus não vê como vê o homem, porque o homem tem medo daquilo que ele vê, mas Deus não tem. Ele sabe o futuro. E os homens de Israel ficaram com medo daquela armadura e daquele homem que parecia um soldado, porque as roupas dele diziam isso, porque as roupas determinavam que ele parecia ser um guerreiro forte. E o povo teve medo. Mas nesse mesmo momento, durante 40 dias, o filisteu vinha e descia e falava: eu vou matar vocês, tragam um para lutar comigo, eu vou lutar com vocês, durante 40 dias. E Jessé manda Davi trazer a comida dos seus irmãos que vieram lutar na batalha. E aí Davi vai com a marmitinha, carrega para os seus irmãos. Chegando lá, os seus irmãos estão lá e ele diz: o que está acontecendo? E os seus irmãos dizem: o que você quer aqui? O que te interessa? A gente conhece o mau coração que você tem, você está querendo zombar de nós. E aí Davi: não, o que está acontecendo? Me diga quem é ele para insultar o povo de Deus? E aí Davi pergunta e fica perguntando, e aí um lá decide dizer e fala: então, o que o rei vai dar? Ele vai dar dinheiro e vai dar a filha dele, para quem venceu o gigante, porque eles não conseguem, porque a gente como exército não vai lutar contra ele. E aí Davi, a gente vai ler aqui, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos o que estava acontecendo. E aí eles contaram isso que eu disse.
Desculpa, gente, estou achando aqui. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu, não poderá você lutar contra ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Porque Deus não vê como vê o homem. Saul olhava para aquele menino e falava: não, você não vai vencer. Mas Davi sabia: não, eu sou o rei de Israel. Mal você sabe, porque eu sou o próximo rei. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, feria e livrava-a da sua boca. E quando ele levantava contra mim, lançava-se a mão e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse a Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Então Saul acreditou: então tá bom, já que você está falando, já que você quer ela morrer, tá bom, então deixa eu te dar pelo menos uma armadura para que você possa lutar com ele, e talvez você não vai morrer, porque os outros vão olhar para mim e falar: não, esse rei como que manda um menino lá só com umas pedrinhas na mão. Mas Davi faz isso. Preciso disso. Porque você acha que eu sou um moço, mas eu não sou. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que eram pedras, e pôs na sua cinta, e lançou a sua mão à funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levara o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque Deus não vê como vê o homem. Samuel, Jessé, Saul, Golias. Mas não estava claro para eles ainda. Ele desprezou, porquanto era um menino, e ele era ruivo e gentil. Não, esse menino gentil, ruivo aí vai me vencer, sério? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves dos céus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança. Você vem a mim com tudo isso que você parece ser, mas eu sei que você não é tudo isso. Você vem contra mim com escudo, com lança e com espada, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. É sobre isso que a gente vai entender hoje. Se você está até agora na sua vida: mas é que eu preciso comprar aquele capacete, senão eu não vou vencer. Não, é que eu preciso lá guardar dinheiro, porque eu preciso daquela espada, senão eu não vou vencer. Não é sobre a sua capacidade de comprar armaduras que vai te fazer vencer batalhas. Não é sobre o que parece ser, mas sobre o que é. Não é sobre as roupas que você está vestindo, mas sobre a verdade sobre você. Porque mesmo um menino moço e um grande gigante armado, havia um contraste. Mas a verdade é que a batalha foi vencida por aquele que confiava e não por aquele que tinha o que era capaz, o que era necessário. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferirei você a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra.
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se a Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na sua testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. O que essa história nos ensina até aqui é que aquilo que teoricamente parece, não é. E aquilo que é, teoricamente, não parece. Porque às vezes hoje você se encontra assim. Talvez hoje você se encontre nessa posição. Sabe? Deus não vê como vê o homem. E é tão autodidático que eu não preciso falar muito. Porque está muito claro. Porque aquele que confia anda mesmo sem as suas armaduras. E talvez hoje você se encontre nessa situação, onde as suas armaduras foram tiradas, onde você só parece um menino moço, que não tem nada. Mas é isso que Jesus precisa, é isso que a palavra precisa, é isso que Deus precisa. É disso, é do seu coração disposto e fiel diante de Deus, e não aquilo que você acha que é capacidade. Mas para entender melhor isso, agora a gente vai ler a história do menino, porque a gente leu a história do rei. E depois, se você for ler mais para frente, é uma coisa muito importante que você leia. Mas se você for ler mais para frente, você vai ver Davi crescendo, Saul saindo de cena, Davi sendo rei, o melhor amigo de Davi morrendo, sendo ferido em batalha, o filho de Davi morrendo também, sendo ferido em batalha, Davi traindo um de seus servos com a esposa dele, tendo um filho com essa mulher, e aí esse filho morre. Tem toda uma história, tem todo um contexto de morte e sofrimento pela vida desse homem que foi fiel a Deus, que foi fiel à palavra de Deus lá quando nada era capaz. Ele foi fiel diante de Deus, mesmo quando nada parecia, ele foi fiel. Mas esse mesmo homem traiu, esse mesmo homem matou, esse mesmo homem se encontrou numa situação de luto, esse mesmo homem se encontrou numa situação de pobreza, esse mesmo homem já não tinha mais nada, a ponto da palavra dizer que ele rasga as suas vestes e grita clamando a Deus em luto. Por quê? Como um rei faz isso? Ele tem tudo, mas não é o que parece. Talvez você hoje é um rei, mas talvez você esteja rasgando as suas vestes dizendo: Deus, não consigo mais, estou vivendo em luto já, está doendo muito. Mas é isso que chama atenção. Ele rasga as suas vestes. E para entender melhor a história do menino, a gente vai lá para Lucas 15. Lucas 15, 11. Nesse momento, Jesus estava contando uma história. E nessa história ele começa contando: e aconteceu que, estando ele a orar, Lucas 15, não 11, perdão. E 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, me dá parte dos bens que me pertence. E ele partiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi
E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava, o jovem, ele desejava encher o seu estômago com as comidas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui padecendo fome. Eu vou me levantar, e eu vou até o meu pai, e eu direi para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um de seus servos. Aquele menino, então, ele era filho do pai dele, e ele vivia numa casa, numa fazenda. Provavelmente eles tinham dinheiro. E ele chega um dia para o pai e diz: ei pai, eu quero a minha parte, e aí eu vou embora. E o pai: tudo bem, então pega a sua parte, pai. E ele gasta o dinheiro com tudo que ele quer. Talvez ele compra roupa, talvez ele compra as coisas que ele quer, talvez ele faz tudo que ele desejava fazer, que ele nunca tinha feito dentro da casa do pai dele. Mas acontece que um dia tem grande fome naquela cidade, e aí ele vai trabalhar cuidando de porcos. E eu imagino a situação desse cara: roupas rasgadas, roupas toda, para cuidar de porco ali não dá para ser uma roupa muito legal. Talvez era a única que ele tinha. E acontece que ele olha para os porcos e diz: eu estou com fome e eu desejo comer isso. Olha a situação desse cara. Mas ele lembra: talvez se eu voltar eu possa ser um servo do meu pai. Talvez aquelas roupas dele, como ele cuidava de porcos, ele se sentia um servo, porque era isso que elas diziam sobre ele. Era isso que as roupas que ele estava vestindo dizia sobre ele. E ele se levanta e vai para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou os seus braços e o beijou. Aquele filho estava vindo pelo caminho todo, vou voltar, como que eu vou falar com meu pai? Eu vou pedir para ser um servo dele, talvez ele aceite, talvez não. Mas o pai dele vê ele de longe e corre ao seu encontro e o abraça, porque mesmo que ele não se via como filho, o pai dele via. O pai dele sabia que, assim como Samuel sabia, que assim como Deus sabia, que não era a aparência que determinava quem ele era. Não era. E o seu pai, essa parte é importante. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e pequei diante do Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa, troca essa roupa dele, e vesti-lo, e põe nele um anel na mão e sandálias nos seus pés, e traz um bezerro cevado, e mate-o, e comamos e alegremo-nos, porque este é o meu filho, ele estava morto e ele reviveu. E a pergunta que eu faço para a gente nessa noite: como que a gente, mesmo sendo rei, mesmo sendo filho, a gente decide permanecer numa vida que não tem nada a ver com essa? Porque talvez é isso que eu falo para mim e para você. Será que em situações da nossa vida, na minha profissão, será que eu me acho um rei? Será que eu me acho um filho de Deus? Talvez não. Talvez eu tenha ouvido lá atrás do meu pai terreno, do meu amigo, do meu irmão, que eu não sou tão bom assim. E eu coloquei uma roupa. E eu coloquei um capacete. E eu vou seguindo. E se eu perguntar para você hoje: será que você sabe quem você é? Será que você sabe o que você tem vestido? Será que você sabe onde você está e para onde você quer ir? Porque Salmos 30:11 vai dizer, o próprio rei Davi dizendo: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O próprio rei se vestiu de tristeza e de luto um dia da sua vida, porque o seu filho morreu, porque ele traiu o seu amigo. Ele se vestiu de traição, ele se vestiu de luto, ele se vestiu de tristeza. Será que a gente não está carregando um monte dessas roupas aqui? Será que eu não estou carregando um monte de palavras que eu ouvi lá atrás? Será que eu não estou carregando no meu corpo um monte de roupas com aquilo que as pessoas fizeram para mim, e até hoje eu estou carregando isso?
Porque mesmo que eu seja um rei, se eu colocar a roupa que não é minha, eu não vou conseguir andar. Porque se eu for um filho, mesmo eu sendo um filho, se eu colocar a roupa que não é minha, eu vou ser um servo. Davi diz em um momento que ele vestiu as vestes de tristeza e se deixou carregar pelo luto e a perca, e também lembra a história do filho que se vai com a herança e retorna como servo. Mais uma vez, em Isaías 61:3, dar a todo o povo, dar a todos que choram em Sião, e isso eu quero dizer para vocês nessa noite, dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isso é uma promessa para nós. Se nessa noite você estava com o espírito deprimido, com choro, com pranto, Ele te dá nessa noite uma coroa de alegria, vestes de alegria. Lucas 15 vai dizer: eu não sou digno de ser chamado mais o seu filho, que eu seja um servo. Ele tira as roupas daquele filho, ele dá a roupa de filho, ele coloca um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé e diz: vem morar comigo de novo. Porque eu não sei o que até hoje você tem vestido, mas eu sei a roupa que serve em você. Certo momento Jesus passava e havia um cego. E esse cego dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olha para esse homem e pergunta: o que você quer que eu faça? Que eu veja? Jesus cura esse homem. E aí diz que esse homem, levantando-se, jogou a sua capa de lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Ele lançou tudo aquilo que definia que ele era um mendigo, podre, cego. Coisas acontecem, eu sei disso. Todo mundo aqui é vivo, todo mundo aqui é ser humano e a gente sabe que coisas acontecem. Mas o inimigo das nossas almas tem uma arma contra nós. Ele nos aprisiona lá naquele dia. Ele coloca uma capa sobre nós. Ele coloca uma roupa sobre nós que não tem nada a ver. Ele determina a nossa vida e a gente aceita. Porque a gente foi traído. Porque o nosso sócio nos roubou. Porque eu traí não sei quem. Porque eu fiz não sei o quê. E aí a gente se veste com essas coisas e vai caminhando como se isso determinasse quem a gente é. E é isso que o diabo quer de você. Mas tem alguém. Assim como essa roupa não determina que eu sou um militar. Certamente a roupa que você está vestindo hoje não determina que você é triste. Não determina que você é infeliz. Não determina que seu futuro não vai ser nada. Joga essas roupas fora hoje. Mateus 11:28 vai dizer: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que roupa melhor que eu tenho para vestir senão essa? Que me traz alegria, me traz tranquilidade. Jogue as suas roupas. Hebreus 10:17 vai dizer: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Se faltava dizer isso, está dito aqui em Hebreus 10:17. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, esse é a nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tem mais. Jeremias 29:11 vai dizer: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, e diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, sabe, se eu pudesse te dar um conselho, corra daí, sai correndo, cara, sai correndo, sai jogando tudo fora, vem correndo, porque Ele está de braços abertos. Deixe tudo para trás e vem como uma criança. Vem como uma criança com seus braços abertos, porque Ele está com os braços abertos. Hoje você pode voltar a ser aquela criança que um dia você não pôde ser.
Hoje você pode voltar a ser aquela esposa que um dia um marido não deixou você ser. Hoje você pode voltar a ser um marido que um dia uma esposa não deixou você ser. Porque tudo se faz novo. Porque existem vestes em você que elas não deveriam estar aí. E não é um menino de 25 anos que está falando isso para você, mas é a palavra de Deus. Amém. Para terminar, já termino. Continua. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É isso que a cruz significa. Que não há grego, não há judeu, não há roupa, não há nada que possa te separar do grande amor de Jesus. Então larga tudo isso, larga essas vestes e vem correndo, porque Ele tem as vestes certas para você. Jesus restaurou a posição de justiça, Ele nos fez assentar do seu lado, nos lugares celestiais nele. Ele nos deu as vestes para poder entrar no céu, Ele nos deu vestes limpas e brancas. As únicas vestes que nos cabem agora são a esperança, a fé e o amor, as vestes do reino de Deus. Se recuse a usar aquilo que não é seu por herança. Todas as vestes que o diabo dá para você nem é dele, porque existem vestes de herança para você. Aquele filho não precisava da parte da herança dele, ele precisava da roupa e do anel que determinava que quando o pai dele morresse, ele ia ter a herança toda e não a parte só. Se você está atrás de migalhas, então pega a tua migalha e vai. Mas se você quer toda a herança, fica com o anel, fica com a roupa certa. Mateus 25:34. Então o rei dirá, naquele dia, porque eu te asseguro, se hoje você decidir largar todas as suas vestes e tomar a cruz de Cristo, tomar essas vestes de verdade sobre você, naquele dia, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. E aí, com certeza, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem, a antiga lei já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Esse é o seu futuro. Levante, coloque sua mão no seu peito, comigo, por favor. Amém. Aleluia. Declare comigo. Pai, eu estou com o coração aberto nessa noite. Pai, eu deixo todas as vestes para trás. Eu tomo, Pai, as vestes de justiça que o Senhor conquistou para mim. E a partir de hoje eu vou caminhar com essa verdade. E todos os dias que eu pensar em desistir, todos os dias que forem difíceis, eu vou deixar tudo e vou correr para onde só o Senhor sabe quem eu sou. Porque eu sei que você está de braços abertos para mim. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por cada coração aberto nessa noite. Obrigado porque a sua palavra não é... Pai, ela não volta vazia, Jesus. Obrigado porque eu sei que sua palavra entrou em cada coração nessa noite, desfazendo, Pai, qualquer mentira, desfazendo qualquer maldade, desfazendo qualquer pensamento errado sobre eles. Pai, eu sei que a sua palavra trouxe liberdade nessa noite, o evangelho pregado trouxe justiça sobre cada mente e coração. Aquele que se sentia traído não se sente mais, aquele que se sentia pecador não se sente mais, aquele que se sentia distante não se sente mais, porque o Senhor fez novas todas as coisas, porque o Senhor trouxe vida a todos os homens, porque o Senhor nos deu a promessa da vida eterna, Jesus. E naquele dia, Pai, todo choro será seco, toda dor será desfeita,
Pai, e o Senhor abrirá os seus braços e verá todos nessa noite com as suas vestes brancas, com as suas vestes limpas diante do Senhor, e eles poderão entrar para o descanso do seu Pai. Pai, como eu vejo todos nessa noite limpos, como o Senhor disse, os campos estão brancos, e é o que eu vejo nessa noite. Se vocês soubessem o que vocês representam, aqueles lugares que vocês passaram, aquelas coisas que vocês passaram, já não vão mais fazer parte da vida de vocês, mas vocês vão tomar posse, assim como Paulo tomou, que aquele que perseguia, hoje não persegue, mas prega o mesmo evangelho, porque aquele que matava, agora está salvando, e está morrendo pelo evangelho. É isso que eu vejo em cada um de vocês, é essa esperança da glória de Deus, é essa esperança da glória do reino de Deus. Pai, obrigado, que nós vamos sair dessa noite aqui reluzentes por essas escadas, nós vamos sair agora dessa noite para nossa casa, para nossa família, e eles vão olhar para nós de um jeito que eles nunca olharam, e eles vão dizer: eu vejo luz, eu vejo paz, eu vejo tranquilidade em você, porque antes eu não via, mas agora eu vejo maturidade, eu vejo a presença de Deus na sua vida. Pai, essa é a verdade. Jesus, eu não tenho o que dizer. Obrigado. Aleluia, Pai, aleluia. Obrigado, Jesus.